Olá, tudo bem? Que privilégio nosso ter você nos acompanhando neste programa, que é um momento privilegiado para refletir em temas espirituais. Seja bem-vindo, você que é deste território, que está longe ou perto, todos são muito bem-vindos ao participar da reflexão bíblica desta noite. Você tem sua Bíblia nas mãos? Eu te aconselharia a ter uma e acompanhar a leitura. E o nosso primeiro texto bíblico se encontra no livro de Marcos, no capítulo 11 e versículo 24. Lê comigo? Ali está escrito: e foi Jesus quem disse essas palavras: tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Ou numa outra versão: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e assim será convosco. Você realmente acredita que tudo aquilo que nós pedimos a Deus, Ele realmente concede? Você tem certeza que todas as orações que fazemos serão de fato atendidas? Qual é o segredo para que Deus responda às nossas orações? As orações, inegavelmente, são um caminho especial que Deus proveu para que possamos ter uma relação direta com o Criador. Contudo, muitos de nós oramos, e em todas as religiões as pessoas creem na oração e falam dela. Eu estou convencido de que o nosso problema não é o quanto sabemos acerca da oração, mas quanto uso fazemos dela. E a minha pergunta a você é: você sabe qual é a maneira correta de orar para que Deus responda às suas preces? Ao longo de toda a Bíblia, encontramos inúmeros relatos de pessoas que com fé clamaram a Deus e tiveram as orações respondidas. Na verdade, vivenciaram milagres, viram coisas espetaculares, sobrenaturais. E alguns chegam a questionar: o Deus que atuava no passado é diferente do que atua no presente? Por que não vemos respostas incríveis à oração como se via nos tempos bíblicos? E eu te pergunto, estaria o problema em Deus ou na maneira como nós pedimos? Pense nisso. O fato é que a Bíblia menciona inúmeras orações respondidas. Se você vai ao livro de Esther, encontrará ali uma jovem rainha, destituída de qualquer tipo de poder, que ao saber de um risco iminente de destruição do seu povo, convocou todos os judeus que viviam na cidade de Suzã para orar e jejuar por 3 dias. Ela não teve coragem e não se atreveu a entrar na presença do rei para pedir em favor de si mesma e do seu povo, antes de ter passado tempo em oração, em jejum, em devoção. E você sabe qual foi o resultado? Deus respondeu de maneira incrível, e todo o povo judeu que vivia na cidade de Suzã foi salvo. E Esther não é a única. Você também certamente já ouviu a história de Jonas, um homem que, sob o mandato de Deus, foi à cidade de Nínive e pregou uma mensagem de juízo difícil, dura, de que Deus destruiria aquela cidade caso o seu povo não se arrependesse da maldade que praticavam. E você sabe qual foi o resultado? Foi um resultado tão espetacular que surpreendeu até mesmo o profeta que havia levado a mensagem. Deus salvou absolutamente todas as pessoas da cidade de Nínive em resposta à oração de contrição, de confissão que fez o rei e todos os cidadãos daquela cidade. A oração tem poder, eu não tenho dúvida disso, e estou seguro que você também crê na oração e conhece a importância dela como parte indispensável de nossa devoção a Deus. E se você nos acompanhou a semana passada, também entendeu que a oração é muito mais do que formas, regras. Temos que nos livrar disso.
E não me entenda mal, eu não estou falando contra as formas. As formas têm o seu momento e o seu lugar, mas elas precisam ser bem entendidas para não interromper a sua fluida relação com Deus. Imagine comigo agora. Imagine que você orasse a Deus tal como normalmente fazemos. Quanto de fato dessas nossas orações chegam ao coração de Deus? Imagine como seu filho se relaciona com você. Eu tenho 3 filhos. E imagina que ao passear com um dos meus filhos, ele sinta desejo de tomar um sorvete. Se meu filho se relacionasse comigo da mesma maneira como eu me relaciono com Deus, ou frequentemente o fazemos, meu filho seguramente se ajoelharia diante de mim e diria: ó grande Pai, tu que és pastor de tantas pessoas, tem misericórdia de mim. Atende o meu clamor e concede-me, por favor, um sorvete que eu tanto desejo. E eu te peço esse sorvete, não porque em mim exista um merecimento, mas confiando na tua grande bondade. Ó Pai, dá-me um sorvete. Se um filho seu fizesse isso para você, o que você faria? No mínimo, eu marcaria uma consulta num psiquiatra. Sabe por quê? Porque a relação entre um filho e seu pai é algo tão fluido, tão natural, tão normal. Para o meu filho, eu não sou um pastor, eu não sou um executivo, eu sou simplesmente o seu pai. E ele tem direitos adquiridos pelo único fato de ser meu filho. E independente da sua idade, a confiança é tão grande que ele chega com a maior naturalidade e simplesmente me diz: pai, compra um sorvete. Você percebe quanta formalidade há em nossas orações? E quanto isso nos distancia de uma comunicação real, íntima, funcional com um Deus que quer se comunicar conosco? Há algo que precisamos mudar em nossa relação com Deus. Ele não é alguém distante que está isolado de nós e a quem precisamos impressionar o seu coração, escolhendo palavras rebuscadas ou formalidades elaboradas. Deus não precisa disso. A Bíblia apresenta um Deus muito mais pessoal, mais próximo. A Bíblia apresenta um Deus que é Deus conosco, que andou entre nós, que se fez um de nós, que conhece a nossa estrutura, diz a Bíblia, e sabe que somos pó. A única razão pela qual você é capaz de impressionar o coração de Deus é pelo fato de ser filho de Deus, criado por Ele, amado dEle. Deus te quer como você é. Ele te entende da maneira como você vive. Não tente impressionar o coração de Deus. A sua miséria humana e a nossa absoluta necessidade é razão suficiente para enternecer o coração de Deus. Deveríamos nos achegar a Ele com mais confiança, com mais certeza, acreditando de fato de que eu estou falando com alguém que já conhece as minhas necessidades. Minha oração não tem objetivo de informar a Deus de algo que Ele já conhece muito bem, mas minhas orações têm a finalidade de estreitar um relacionamento com Ele. E isso não se faz com formalidades. Podemos imaginar uma outra cena? Veja comigo. Imagine que eu estou entrando na sala de aula pela primeira vez. Não conheço ninguém. A sala está cheia com os alunos já sentados e eu chego buscando uma cadeira que esteja livre, desocupada. Encontro uma carteira que está mais ao fundo, vazia, e me dirijo até lá. E quando chego àquele lugar, percebo que há uma mochila sobre esta cadeira. Como eu não conheço ninguém, a minha relação vai ser muito formal. Eu vou me voltar para aquele que está sentado atrás e dizer: olá,
você pode fazer o favor de desocupar a cadeira para mim? Ele com certeza o fará e eu vou dizer muito obrigado. Pense comigo. Conversamos? Sem dúvida. Estabelecemos comunicação? Com certeza. Desenvolvemos um relacionamento? Em hipótese alguma. Simplesmente trocamos informações. O mais lamentável é que a maioria das orações não passa de troca de informações. Agora pense numa outra situação. Dia após dia eu venho assistir às aulas, me sento neste mesmo lugar e vamos buscando, além de informações, trocando palavras e fazendo observações. E ao final da aula eu olho para essa garota e digo, menina, que fantástica essa aula, a professora realmente é muito boa. E ela vai dizer para mim, você ainda não viu nada. Eu já assisti a aula com ela ano passado e ela continua ótima como sempre. Sério? Você já estudou aqui antes? Sim, o ano passado eu comecei um outro curso, mas eu não gostei. Ah, é? Que curso você fez? A partir de agora, não trocamos mais informações somente. Estamos estabelecendo contato, estamos desenvolvendo relacionamento, estamos buscando um conhecimento mútuo, e enquanto conversamos, soa a campainha do intervalo. E eu, para ser gentil, convido essa menina. Você aceitaria ir comigo ao pátio e tomarmos um lanche? Eu ainda não jantei. Ela vai dizer, oh, claro, eu também não tive tempo, vamos lá. Com o passar do tempo, começamos a marcar, inclusive, encontros aos domingos, porque temos que estudar para os exames. E sabe, antes que eu me dê conta, eu estarei me encontrando com esta moça mais vezes do que deveria. Na verdade, não tanto porque eu preciso do conteúdo que está em seu caderno, mas me tornei dependente do que está no seu coração. Relacionamento é isso. E com Deus não é muito diferente. Nosso relacionamento com Deus começa a fluir a partir do momento que eu passo de deixar simplesmente que a oração seja uma troca de informações para ser uma troca de experiências, de sentimentos. Isso desenvolve relacionamento. E sabe, quanto mais tempo eu passo na presença de Deus, falando com Ele e ouvindo dEle, mais desejo eu tenho de estar na presença dEle. E pense, se a oração é um relacionamento com Deus, quanto mais eu o conheço, mais condições eu terei de orar segundo a vontade dEle. Eu vou voltar ao exemplo anterior. Conheci aquela menina na faculdade, saímos tomar lanche juntos, estudamos no final de semana juntos, e nesse contato eu descobri que ela é vegana. E o meu desejo de sair com esta moça é muito grande, de tal maneira que eu penso, uau, vou convidá-la para jantar comigo no próximo domingo. E com toda boa intenção de ganhar o coração desta moça, eu chego e digo, olá, eu gostaria de te convidar para almoçarmos domingo. O que você acha de irmos numa churrascaria? Amigo, começou mal. Perdeu o time. Perdeu a oportunidade. Sabe por quê? Porque se eu quero conquistar o coração desta moça, o meu pedido tem que ser coerente com o desejo dela. E se ela é vegana, foi uma péssima opção convidá-la para uma churrascaria. Agora, conhecendo as suas preferências, o seu gosto, o seu perfil, os seus hábitos, eu saberei onde levá-la para comer, de tal maneira que vou alegrá-la com o convite e vou desfrutar do privilégio da sua companhia. Agora pense comigo na questão espiritual. Espiritual. Quais são as orações que Deus tem prazer em responder?
É simples. São todas as orações que eu faço que estão em conformidade com a vontade revelada de Deus. Simples assim. Pense numa outra situação. Eu tive muito trabalho para educar os meus filhos. Você sabe disso. Educar filhos não custa barato. Mas imagine que um filho teu que você está investindo porque quer que ele se torne um bom profissional, uma pessoa de êxito. Isso faz parte do teu plano de vida. Dar ao seu filho um futuro melhor e prover a ele uma boa educação. E esse mesmo filho se aproxima de você e diz assim: pai, eu preciso de um livro de medicina que custa R$1.200. Você poderia comprar para mim? Eu não sei o que você faria, mas eu faria qualquer negócio. Diminuiria os meus gastos de supermercado, deixaria de ir ao trabalho de carro e iria de ônibus, mas eu compraria este livro para o meu filho. Sabe por quê? Porque o que ele está me pedindo é exatamente o desejo do meu coração. É favorecer para que ele seja tudo aquilo que eu sonhei que ele fosse no futuro. Você consegue me entender quais são as orações que Deus tem prazer em responder? Agora mude a perspectiva. O seu filho que está aí no ensino médio chega para você e diz assim: pai, mãe, tem uns garotos na escola que zombam de mim o tempo todo. Eu gostaria que você me ajudasse, porque eu tenho certeza que se eu for à escola armado, eles nunca mais vão zombar de mim. Você me compra um revólver para que eu leve na escola? Olha, eu até não duvido que tenha algum insano que compraria essa arma. Mas, de modo geral, qualquer ser racional e consciente jamais atenderia o pedido desse filho. Sabe por quê? Porque eu, como pai, sei que esta arma nas mãos dele destruiria a vida dele e de mais um sem número de pessoas. Quais são os pedidos que seus filhos lhe fazem que você tem prazer em atender? Transforme isso na sua relação para com Deus. Uma grande preocupação é que as pessoas religiosas, com o tempo, vão tentando compensar a sua falta de intimidade com Deus com uma quantidade maior de rituais e de formalismos. Eu não sou contra a formalidade, mas abra os seus olhos. Quanto mais formalidade e rituais uma religião criar para os seus seguidores, é uma maior evidência de que falta um real significado a essa religião. O cristianismo é algo simples. O cristianismo é relacional. O cristianismo é Deus conosco. O cristianismo é um Deus humano que se fez carne e se fez um de nós. Portanto, o cristianismo tem que ser algo simples. Não transforme o cristianismo em algo complicado, porque ele nunca foi. Nunca foi plano de Deus. Fale com Deus como você falaria com um amigo, como seus filhos se relacionam com você. E se não há naturalidade para que os seus filhos falem contigo, esteja certo que o problema está com você. Um pai amoroso jamais cria medo e insegurança em seus filhos. Ele fala com naturalidade. Quais são os pedidos que Deus gosta de atender? Fui pastor numa cidade do interior de São Paulo. E durante o tempo que estive lá, um casal da minha comunidade me procurou, muito amargurados, pedindo a gentileza de que eu fizesse uma visita ao seu filho que estava preso. Obviamente que atendi o convite,
Marquei um dia determinado e no horário específico fui à penitenciária visitar esse rapaz. Era um jovem rapaz, de boa aparência, de boa família, havia escolhido um mau caminho. Ele não ficou feliz em me ver, embora me conhecesse. Conversamos por algum tempo e depois de uma curta conversa, eu pedi permissão para orar com ele. Sua reação não foi positiva. Ele olhou para mim com um ar de incredulidade e disse: pastor, você até pode orar, mas eu não acredito mais na oração. Ah, é? E por que não? Eu estou decepcionado com Deus. Deus não atende às orações. Verdade? Qual é a sua experiência? Me conta. O que te levou a crer que Deus não responde às orações? De que Deus não é confiável? E ele me disse: pastor, eu aprendi desde pequeno a não fazer nada sem antes orar pedindo a proteção de Deus. E eu te conto aqui hoje, eu nunca na minha vida fiz um assalto sem antes pedir a proteção de Deus. E Deus não me protegeu. E aqui estou, porque Deus falhou comigo. Você sabe qual foi o erro crasso desse rapaz? É não conhecer quais são as orações que agradam a Deus. É não conhecer quem é Deus. É pedir alguma coisa desconectada com o caráter de Deus. E Deus não pode ir contra a sua natureza. Deus não vai contra o seu próprio caráter. Deus não anula as suas próprias leis. Pedir algo a Deus que Ele não seja capaz de fazer, porque vai contra o seu caráter, isso não é fé. Isso é presunção. Isso é atrevimento. Isso é pecado. Se a oração é um canal de relacionamento com Deus, busque conhecê-lo. Saiba o que lhe agrada. Saiba quais são os planos que Ele tem para você. E esteja seguro que todas as vezes que você orar, pedindo a Deus segundo a vontade dEle, Ele seguramente fará. E é este tipo de oração que vemos um sem número de evidências na Bíblia que foram respondidas e de maneira maravilhosa. Com esse tipo de oração, Moisés, um homem comum como eu e você, bateu com uma vara na rocha e brotou água pura desta rocha. Moisés, um homem idoso, guiando uma grande multidão, chegou num impasse diante do Mar Vermelho, em que este povo não poderia passar. De um lado estava o deserto causticante, do outro lado as montanhas intransponíveis do Sinai, atrás deles o exército egípcio que vinha para destruí-los, e à sua frente o Mar Vermelho. Moisés ora a Deus, bate com esta vara na água, e o mar se abre, e o povo passa em terra seca. Eu te pergunto, por que Deus atendeu esta oração de maneira incrível? Olha para mim. Quem estava mais interessado em salvar aquele povo? Deus ou Moisés? Obviamente que é Moisés. Ou é óbvio que é Deus? Claro que é Deus. Moisés não era nada mais, nada menos que um instrumento para cumprir o propósito de Deus. Portanto, ao orar pedindo um milagre para salvar aquele povo, Moisés estava orando, clamando, desejando algo que Deus já tinha planificado no seu coração. A oração de Moisés encontrou eco no coração de Deus. E esta oração foi prontamente respondida. Quanto mais você compreender quem é Deus, conhecer o caráter dele, aprender quais são os planos que ele tem para a sua vida, para a sua família e para a humanidade, mais efetivas serão suas orações, mais sinceras serão as suas petições e milagres acontecerão na sua vida. E você deve estar me perguntando agora, então, pastor, me dá um exemplo de uma oração que Deus gosta de atender. Já te dei alguns, mas quero te dar um mais.
E este exemplo não é meu, foi Jesus quem deu aos seus discípulos. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e a partir do versículo 9. Mateus, capítulo 6 e versículo 9. Acompanhe comigo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos pensar nesta oração que Jesus ensinou? Onde está o foco desses pedidos? Na vontade humana ou na vontade divina? Esse é um tema maravilhoso para estudarmos nas próximas reuniões, mas deixe-me dar simplesmente uma pincelada no que Deus está ensinando aqui. Se você vai ao texto original que foi escrita, você vai perceber que Jesus nos ensina a nos dirigir a Deus como Pai. Mas o termo em original é Abba. Abba é uma expressão carinhosa para se referir ao Pai. Não é simplesmente um título formal, é mais do que isso. É um título de carinho a alguém que é meu Pai. Agora analise quais são os pedidos. Santificado seja o seu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade na terra e no céu. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me devem. Não me deixes cair em tentação. Livra-me do mal. Você acredita que Deus tem prazer em responder esta oração? Claro que sim. Tudo que Deus mais deseja é suprir nossas necessidades, é nos livrar do mal, é impedir que nós caiamos em pecado. Quando oramos segundo o desejo de Deus, estas orações serão com certeza atendidas. E agora, eu volto ao texto inicial que começamos nesta noite. A Bíblia diz: tudo o que pedirdes, crendo, recebereis. Você já sabe a resposta. É toda e qualquer coisa que eu peça que Deus vai atender? Sim ou não? Obviamente que não. Mas todas as coisas que foram pedidas segundo a vontade dEle, para o seu bem, para o bem das pessoas que te cercam, para o bem da humanidade, para a salvação do ser humano, esteja certo que Deus vai atender. E se for necessário operar milagres, Ele vai operar milagres. E se for necessário fazer sair água da rocha, Ele a fará. Aprenda a unir o seu clamor ao desejo que já está no coração de Deus. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Que Deus te abençoe, que te ensine, que te motive, que te instrua a adequar esta relação com Deus, livre de formalidades, aproximando-se dEle com segurança, com certeza de que Ele te ama e que já está tomando providências para que as suas orações sejam uma realidade. Senhor,
chorar. Eu tenho tanta coisa pra falar. Eu sinto tanta dor e frio está meu coração. Eu tenho tanto pra vencer em mim, mas não consigo tua voz ouvir. Preciso ter certeza que tua mão me guiará. Pai, escuta minha oração, fortalece o meu coração e me faz sentir que estás ao meu lado. Oh, Pai, eu só quero entender o teu amor. Eu quero ser aquilo que não sou capaz. Eu quero ter em minha vida o teu calor. Eu só quero entender o teu amor. Eu quero ser aquilo que não sou capaz. Eu quero ter em minha vida o teu calor. Que linda música. Muito obrigado. Se você que está nos acompanhando tem alguma dúvida sobre esse tema, escreva para nós. Se você precisa de uma oração, alguma coisa da sua vida está transtornada e você precisa do poder de Deus agindo na sua vida, envie uma mensagem aqui para nós e vamos com muito prazer orar por você. E que tal orarmos nesse momento? Aí onde você está, na tranquilidade do seu lar, feche os seus olhos e ore conosco. E Deus certamente vai atender os clamores do seu coração. Pai querido, é tão bom saber que as nossas orações não se perdem no vácuo do universo. Que o Senhor está aqui bem perto, que não somente ouve a nossa voz, mas conhece a nossa vida e sabe exatamente o que estamos vivendo, passando, sentindo nesse momento. Estende a sua mão, Senhor, para todo aquele que crê no poder de Deus em salvar pecadores. É possível que nesta noite esteja alguém lutando, sofrendo, angustiado, triste, preocupado quanto ao futuro, alguém desempregado, alguém lutando com uma dificuldade em família, enfermidade, eu não sei. Onde esta pessoa estiver agora, que a paz do Senhor Jesus a alcance e acalme o seu coração. Ouve, Senhor, o clamor desses teus filhos espalhados ao redor do mundo,
que te chamam de pai e que esperam uma resposta aceitável da parte de Deus à necessidade que apresentam em suas orações. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos e eu apresento a todos os nossos participantes, pedindo que o Senhor os tome nas suas mãos, que abençoe a sua casa, que proteja a sua família, que perdoe os seus pecados e que salve a cada um para o reino eterno, em nome do Senhor Jesus. Amém.